tudo bem? Estamos aqui gravando o terceiro episódio do Familiarizando Cast. Antes de eu falar sobre as minhas convidadas e sobre o assunto que vamos conversar hoje, vai lá, se inscreve no canal Familiarizando Cast. Você pode ver no YouTube, escutar no Spotify também. E os cortes sempre estão no meu Instagram, Jardelia ADV, e no Instagram do Familiarizando Cast. Gente, hoje o assunto é polêmico, mas tem muito pano para manga. Vamos falar sobre casamento. É interessante? Demais, né? E as minhas convidadas, maravilhosas, maravilhosas, melhores impossíveis. Convidei para falar sobre esse assunto polêmico e bom, Roberta 40, defensora pública, casada com Mozart há 17 anos, mãe do Pedro, de 20 anos, e mãe da Laura, de 13 anos. E ainda mãe de 4 cachorros. Adoro arrumar sarna para me coçar. E para acompanhar esse bate-papo super descontraído sobre casamento, chamamos também a Jarlen Magna, que é terapeuta de casal, fundadora do Instituto de Terapia de Casal, casada com Ascânio há 25 anos, mãe do Dante, de 24, e mãe do Tauan, de 15 anos. E ainda avó da Valentina, de 6 anos. E um bônus, é minha irmã. Prazer. Gente, obrigada, viu, Eu que meninas, agradeço. pela oportunidade, pela disponibilidade e pela complementação aqui comigo nesse assunto tão importante de ser falado, né? E tão polêmico também. Muitíssimo obrigada. Por nada, eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês, meninas. Maravilha. E eu queria começar perguntando para vocês o que é casamento para vocês. Quem começa? Vai, Roberta. Bom, eu sempre costumo dizer, assim, eu não tenho esse lado religioso extremamente aguçado, embora eu seja uma pessoa que acredite, frequente a igreja, e eu sempre costumo dizer que casamento é um projeto de Deus, antes de mais nada. Tirando a parte jurídica, né, que aí eu falaria que é um contrato solene, formal, que eu não sei se vocês sabem, mas é um dos 2 atos jurídicos mais solenes de todo o direito brasileiro. É o casamento e o testamento. Eu não sei se vocês têm consciência disso. Que é uma série de formalidades, processo de habilitação, o processo de celebração, e é cheio de trique-trique 9 horas, qualquer coisa que não siga os trâmites pode causar uma invalidade, uma nulidade absoluta ou relativa, mas fora isso eu acho que é um projeto de Deus. Por quê? Você pega 2 pessoas que tiveram vivências diferentes, criações diferentes, que tiveram vidas diferentes, junta e diz assim, ó, se vira. Agora é com vocês. Então, realmente, Deus tem que estar presente nisso, porque senão não funciona. No meu caso, assim, eu acho que eu aprendi sobre casamento na minha família de origem, né? Eu estava aqui escutando a Roberta e concordo, realmente é um projeto de Deus, na verdade, porque eu acho que a vida em si é um projeto de Deus, Com né? certeza. Pela complexidade, pelo desafio que é realmente todo o nosso organismo e principalmente as nossas relações. Então eu aprendi sobre casamento na minha família de origem, com os meus pais, né, que tinham um casamento sólido, mas ao mesmo tempo muito conflituoso. E aí essa foi uma questão que me inquietou muito na adolescência, na infância, e eu pensava muito assim, como que as pessoas podem casar e ser felizes? Essa era uma questão que eu tinha, né? E essa é uma questão que foi me guiando mesmo. Então, hoje eu, psicóloga, terapeuta de casal e família, já atendendo casais há muitos anos, assim, eu vejo que o casamento, para mim hoje, o sentido que eu dou para o casamento hoje, é um espaço de desenvolvimento privilegiado. Um espaço de evolução. Mas sofrido, né? Assim, às vezes. Não existe sofrimento, não existe evolução sem sofrimento. Sem sofrimento, é verdade. concordo, Não existe evolução sem uma trajetória, sem os desafios, né? Então, assim, eu vejo que o casamento realmente ele é um modelo adulto de intimidade, ou seja, é algo que a gente vai construir. Não existe o casamento, existe o meu, o seu, o dela, né? Pode ter o casamento, o casamento jurídico, ele tem um formato, o casamento religioso tem um formato. Mas o casamento em si, na prática, ele é uma construção muito particular de 2 pessoas que vão Muito combinar, né? que vão combinar, vão fazer combinações e vão estruturar o casamento delas, a maneira delas, da forma delas. E, claro, com os enquadres, né? Existem enquadres para o casamento, mas existe algo que é muito particular mesmo daquela díade, como diz a psicologia, daqueles 2, né? Sim, sim. E eu que trabalho com direito de família, a gente sempre pensa isso, né? Cada caso é um caso. Não tem como a gente generalizar uma solução para os casos de divórcio, pensão de alimentos, não tem. Exatamente por isso, porque o casamento ele é muito individual, a família é muito personalizada ali
Cada família tem sua própria configuração, tem seu próprio né, andar, né, seu próprio passo ali. E que bom, né, que é assim. Sim, Nós claro. não temos nada de produção em série. Cada casamento tem suas particularidades e as pessoas vivem da maneira que melhor lhes aprouver. Eu costumo até dizer assim, que casamento perfeito só existe no mundo virtual, no Instagram, né? Sim, porque todos nós sabemos, né, as dores e as delícias de estarmos casados e de enfrentarmos essas dificuldades do dia a dia. E tem pessoas que não querem casar, que não têm isso como projeto de vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tá tudo O importante é que as pessoas sejam felizes. E tem sido bem comum, né? Muito isso, comum. Assim, pessoas que não querem casar, ou que não querem formalizar, né? Tem se tornado cada dia mais comum. É verdade. Mas vocês acham que a instituição casamento ainda é uma instituição que as pessoas acreditam? Porque, assim, diante de tantos divórcios, hoje em dia, se a gente for analisar o histórico, né? Roberta, que é defensora pública, também pode me ajudar aí. Antigamente era muito mais difícil se divorciar, né? Tinha todo um período de confirmação do divórcio. Então, era muito mais difícil, sem contar com preconceito, com o histórico social ali, né? Eu tenho até um caso bem familiar meu mesmo. Eu costumo dizer, assim, os meus alunos de Direito de Família já são acostumados, que eu conto minha vida inteira. E que eu digo que eu sou um laboratório ambulante de direito de família, não só profissionalmente, mas como pessoalmente. Eu ouvi a Jarlen falando da questão do casamento que ela tomou pela vivência dela com os pais, e o que ela passou a acreditar que era casamento, e todos os conflitos que fez surgirem na cabeça dela a partir do que ela vivenciou. Os meus pais são separados, se separaram quando eu tinha 14 anos. Mas antes disso, eles se separaram outras vezes. Quando eu tinha 14 anos, foi a terceira vez, que foi a definitiva. Mas eu nunca me esqueço, assim, eu vim morar em Fortaleza, eu tinha 7 anos de idade. E os meus pais se separaram a primeira vez com 9 anos de idade. Quando eu tinha 9 anos de idade, quer dizer. E eles ficaram 7 meses separados. E nunca nenhum amigo meu do colégio soube na época. Porque eu tinha uma vergonha tão grande de ser filha de pai separado. Porque na minha cabeça, naquela época, isso era uma coisa do outro mundo. E eu nunca me esqueço, uma vez, eu tive uma discussão com a minha irmã. Eu tenho 2 irmãs bilaterais, né? Na época hoje eu tenho 3 irmãs, mas na época eu só tinha 2 irmãs. E aí, de pai e mãe, né? De pai e mãe. E eu briguei com a Carol, minha irmã do meio, no colégio. E ela olhou pra mim e disse assim: e você que não diz pra ninguém que o papai e a mamãe se separaram? No meio do colégio. Gente, eu queria morrer. Então, assim, era um tabu que hoje não é mais, né? Claro que a gente não vai também ver o divórcio como algo natural, que vai acontecer com todo mundo. Não, eu acho que se você casa, você tem que lutar pelo casamento, você tem que acreditar na instituição. Mas que se aquilo ali não correu da maneira que você pensou e não lhe fez feliz, que você consiga encarar de uma maneira leve e natural. E a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto, muitos casais que se separam no primeiro ano de casamento. É super comum, né? Mas eu queria voltar a esse ponto do casamento como instituição, né? Porque ao mesmo tempo que eu coloquei aqui que o casamento, na verdade, ele é algo próprio e particular, né? De 2 pessoas quando se juntam, até porque trazem 2 referências muito diferentes, e aí não tem como, né? Assim, é algo novo que vai nascer ali. O casamento, ele representa também uma instituição social, né? Marcada por tradições. Tá? Então, assim, essa coisa que você traz, Roberta, né, da tua vivência familiar e da tua vergonha de colocar que teus pais eram separados, tem a ver com isso. Né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que disse: eu não me separei porque eu não queria ser uma mulher largada na sociedade, entende? E hoje eu sofro as consequências disso, meus filhos sofrem as consequências disso, mas eu não queria enfrentar a sociedade, né? E ser uma mulher largada, uma mulher abandonada. Então, o casamento, ele como instituição, ele também é um lugar de proteção, de preservação, né? Do seu segurança, papel social, de segurança. Então, ele ainda nem que seja, às vezes, uma pseudo-segurança, né? Porque, às vezes, nem é uma segurança de verdade, mas muitas pessoas veem nisso uma segurança. Eu digo assim, enquanto papel social. Com certeza. Né? Assim, enquanto, por exemplo, um campo, né? Onde você está ali tendo experiências, né, na sua conjugalidade, ele pode ser um caos, mas enquanto papel social existe todo um peso, assim, você é casada, você é separada. A representação do casamento. O que representação do casamento, né? Dizer, exatamente. Eu estou casada, que antigamente era muito mais forte, tinha um peso muito maior, hoje em dia nem tanto. E eu tenho visto mulheres mais velhas, de 60, depois dos seus 60, chegarem aqui falando:
eu descobri que eu não preciso mais me submeter a esse casamento. Que bom, né? Eu acho isso, assim, incrível, né? É muito louvável a mulher, mesmo depois dos 60 anos de idade, ainda na flor da idade, jovem, bonitas, mas com um histórico, né? Com um peso, com a vida inteira casada, chegar e descobrir isso, né? Eu acho incrível, incrível. É incrível. Aí, voltando ao ponto, né, de que os casais se separam, você colocando, né, Jardélia, assim, o quanto você tem recebido cada vez mais casais jovens, né, buscando o divórcio, esse é um ponto importante, né? Assim, eu acho assim que essa combinação inicial, ela é tão difícil, né? Assim, quando você realmente as pessoas, ninguém tem noção do que é um casamento até começar um casamento, concordam? Com certeza. Ninguém tem noção. Às como vezes é que a pessoa vai se ser. perde tanto assim no preparativo da celebração em si, festa, que depois tudo. passa e ela nem parou para pensar no peso que aquilo ali vai ter na vida dela. E aí ela tem que enfrentar o dia a dia, que é o difícil. Sim. Exatamente. Sim. As pessoas chegam no casamento sem conversarem absolutamente nada sobre pontos que elas vão passar a compartilhar. E às vezes namoram 10 anos, né? E se separam no primeiro. Eu tenho Muitos dois casais de amigos casos, que comum. namoraram 10 anos e se separaram no primeiro ano de casamento. Isso é Eu fico, muito comum. Meu Deus do céu. Mas é porque a condição de namoro ela é completamente diferente da condição de Totalmente. casamento. Né? Não tem boleto. Não tem boleto. Não comem um quilo de sal, né? Que a gente chama. Não dividem uma cama, não dividem um banheiro, não dividem uma cozinha, não Sim. dividem as despesas, né? Então, assim, é muita coisa que, na verdade, quando você compõe, né, assim, um casamento e uma conjugalidade, você vai ter que aprender a dividir. Eu costumo dizer que eu consigo identificar 2 fatores para a questão dos casamentos estarem se desfazendo, assim, tipo, no primeiro ano, como você disse, alguns no primeiro ano, às vezes 2, 3. O primeiro é a questão da liberdade. Hoje as pessoas são mais livres para tomar decisões. E as mulheres, por si só, estão mais empoderadas do papel que elas têm, né? Uhum. Mas também a questão da intolerância. Eu acho que é um pouco de tudo. As pessoas hoje estão vivendo a era da intolerância. Então, ninguém é criado, educado e treinado para tolerar nada do outro. E o casamento é tolerância. Sim. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não. Você estar casado é você tolerar diariamente os erros do outro e vice-versa, porque não é só o outro que erra, a gente também erra. Sim. E você ter consciência dos seus erros é muito importante para você saber se portar dentro do seu casamento. Depois eu vou falar um pouquinho para não desvirtuar do meu... Eu fui divorciada do meu marido atual, assim, eu vou fazer 17 anos de casada em setembro e eu passei 1 ano e meio separada dele. E esse 1 ano e meio que eu passei separada foi uma escola de casamento para mim, que é uma contradição. Eu separada tive uma escola de casamento, mas eu consegui identificar nesse período muitos erros que eu cometia dentro do meu relacionamento. Tu conseguiu enxergar de longe o teu casamento, as dificuldades do coisas teu casamento, que eu era cega, né? que eu estava tão enfurnada naquele negócio que eu não conseguia. E eu sempre me achava dona da razão em muitas coisas e que depois eu vi que eu estava errada. Claro que ele teve os erros dele também, mas eu tô dizendo assim, claro. é muito fácil. Nenhum casamento termina por culpa de uma só pessoa. Não termina. Tu Fantástico tirou a isso que você palavra. tá dizendo. Pois é, tirou as palavras, que eu acho que não existe culpado numa relação de casamento, né? É uma construção diária. E tu falou no início, quando eu perguntei o que é casamento, né? Que é a junção da construção de 2 indivíduos e que isso, a Jarly também falou, é realmente muito difícil essa junção. Eu sempre penso assim, casamento é uma coisa que é muito mais fácil dar errado do que dar certo. Porque, gente, assim, você pensa, não tem casamento que você nunca... Quem me falar isso, eu não vou acreditar nunca, que nunca pensou em se separar. Não existe. Então, é escolha diária, né? Com Que você certeza. falou, é Sim, tolerância, sim. é escolha diária. Se você pensa em se separar, enquanto tiver a balança pesando na escolha, não, mas eu penso, eu quero, mas eu não quero. Então, enquanto não quero me separar estiver prevalecendo, eu acho que vale a pena caminhar, porque a tolerância é isso, né? Também tem esse fator de que as pessoas estão tratando as relações, os casamentos, com muita efemeralidade. De maneira mais plástica. Não vou dizer, nem saber falar essa palavra, mas realmente é isso, né? É a política da der certo, satisfação separa. pessoal acima de tudo e de todos, e que tá tudo bem isso, né? Mas eu acho que, considerando um casamento que tem 2 indivíduos, é importante também considerar, tentar tolerar, até realmente... A gente vive hoje uma cultura da individualidade. Exatamente. Né? Então, assim, nós, na nossa formação hoje, os nossos filhos, principalmente, entendeu? Eles têm uma noção de individualidade que era muito diferente de 20, 30 anos atrás. Né? Então, antes a gente entendia que o casamento
ele trazia um sacrifício para a individualidade. Agora, ninguém quer mais fazer o sacrifício da individualidade para estar no casamento. Sim, Mas, sim, sem exatamente. dúvida, para viver uma conjugalidade, você vai ter algumas restrições na sua individualidade. Então, é uma negociação, entendeu? Você vai ter que fazer essa equação. Só que as pessoas não estão preparadas para isso, né? Elas simplesmente imaginam que elas vão casar e esse casamento vai acontecer. É como se o pacote estivesse pronto, né? E que nós vamos ser felizes para sempre. Ainda, apesar de ter uma cultura de muita individualidade, né? De muito individualismo, a gente ainda tem um ideal romântico. De que aquela outra pessoa, ela é tudo que eu quero e ela vai me oferecer tudo que eu preciso para ser feliz. Mas é que eu preciso, entendeu? Aí eu digo muito assim, às vezes, nos processos que eu acompanho, na terapia de casal, assim, são dois outros, né? Vamos primeiro processar a ideia que são dois outros. Então, assim, você quer ser feliz à sua maneira e ela ou ele quer ser feliz à maneira dele. E aí, como é que a gente vai fazer para ser feliz, entendeu? Entendi. Porque, assim, não tem como, né? Conjugalidade, já está dizendo, é diferente de individualidade. No passado, né, assim, de forma bem tradicional, o homem, né, dentro de uma cultura patriarcal, ele tinha todo o direito de continuar vivendo a individualidade dele dentro do casamento. Ai, meu Deus, gente, e a mulher eu não tinha sido direito apedrejada. nenhum. Eu tinha sido apedrejada naquela. Eu também. Eu sou valente, eu sou valente. Né? Nas minhas inquietações na adolescência, eu ficava pensando como é que a mulher... Primeiro, eu disse, eu não quero casar. Se o casamento for isso, eu não quero casar. Né? Agora, se o casamento for uma ideia de que eu posso ter as minhas necessidades atendidas, ele pode ter a dele, eu posso ter liberdade, ele pode... aí pode ser que seja interessante. Então, quer dizer, cada um vai ter que encontrar qual é o sentido do casamento para você, entendeu? Porque eu posso estar casada com uma pessoa que tem um ideal de liberdade e individualidade, eu posso ser bem tradicional. Como é que vai ser isso? Sim. Mas é por isso que eu digo, essa questão dos os opostos se atraem, eu sempre tive restrições a isso. Porque, assim, eu vejo como eu e meu marido, nós temos vários interesses em comum. E a gente se curte muito e curte o nosso dia a dia. Assim, eu sempre falo, eu sou feliz na minha rotina. Eu adoro sair da rotina, viajar, tudo, mas eu não preciso sair da minha rotina para ser feliz. Porque senão seria uma vida muito penosa. Eu ter que sair da minha rotina para encontrar a felicidade. O que eu mais amo na minha vida é a minha rotina. Passear com meus cachorros, né? É o dia a dia, chegar e estar naquele negócio na cozinha, fazendo jantar, depois um dia longo, e conversando. A gente gosta de conversar um com o outro. Eu admiro ele como homem, eu tenho certeza que ele me admira como mulher. Né? Entendeu? Então, isso é uma construção. E eu fico até feliz dos meus filhos verem como a gente se trata dentro de casa, como é a nossa relação. Por quê? Porque eu quero que eles desejem e projetem na vida deles o que eles veem entre os pais deles. Eu não quero que eles aceitem menos do que isso. Sim. Mas, de qualquer forma, o que eu fico, assim, às vezes, pensando é aquelas pessoas que são totalmente diferentes e casam como se por amor. Gente, o amor não sustenta tudo. Claro que o amor é uma grande mola propulsora para qualquer relacionamento, mas, por si só, ela não faz milagre. Ele não faz milagre. O amor não faz milagre. Então, você tem que ter convergências de vida para que aquele seu projeto dê certo. Sem dúvida, sem dúvida. Interessantíssimo. E essa convergência, né, Roberta, ela não acontece automaticamente. Na verdade. Claro que não, é construção. As duas pessoas têm que ter a intenção de convergir, né? Tem que ter a disponibilidade para negociar, tem que definir qual é o projeto. Você traz um projeto, teu marido traz outro. Qual é o projeto que é mais interessante para o casamento, para a família, né? O combinado nunca sai caro, né? Sai caro. Ai, meu Deus, eu tô vendo o Mozart na minha frente. É verdade. Meu Deus, eu tô assustada. Trazendo para minha experiência pessoal, né? A maior dificuldade que eu tenho no meu casamento é a comunicação. E sempre que eu paro para pensar, foi algo que a gente não combinou. É tão fácil, se a gente, né, depois que passa ali o momento de raiva, a emoção, que você para pensar. E na minha terapia, quando eu fiz terapia, a gente fazia muito esse exercício. O que você poderia fazer para que isso não acontecesse? O que você poderia fazer para que isso não acontecesse? De vez em quando eu me lembro, eu ainda faço esse exercício. E é isso, assim, a comunicação, ela é um X, ela é um ponto muito crucial, né? Um ponto X muito crucial do casamento. O mundo seria diferente se as pessoas soubessem se comunicar mais. Porque, assim, a comunicação, como você está falando, não é um ponto crucial só no casamento. Em todas as nossas relações. Porque nós somos seres humanos que, de vez em quando, nós temos dificuldades na comunicação e nós acabamos, às vezes, sendo truculentos, magoando pessoas. Então, assim, a gente teria uma vida muito mais fácil. Eu sou uma pessoa isso eu falo, quando eu tô falando, olhando para você,
tô falando pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um jeito, assim, atabalhoado de falar. Às vezes eu sou muito prática. Então, às vezes falando de quê? Faz isso, faz aquilo. Eu vou falando de qualquer jeito e às vezes eu sou mal interpretada. Sim. E eu até costumo falar com meu marido assim, que às vezes eu conheço pessoas que falam um palavrão com um tonzinho de voz leve e a pessoa ainda agradece. E às vezes eu tô ajudando a pessoa e ela fica com raiva de mim. Só pela maneira como eu falo. Eu sei exatamente o que é isso. Então, assim, pra você ver como a questão da comunicação faz toda a diferença. Sim. E também tem quem não fala, que é o que eu falo muito em casa, não falar também é não se comunicar, é não saber se comunicar, né? Sim. Faz sentido isso? Total. A história da comunicação. Inclusive, agora, segunda-feira, a gente teve pelo Instituto uma live sobre a comunicação no casamento, né? Não conseguimos nos comunicar. Essa é uma queixa super comum que chega no consultório. É uma coisa difusa, né? Porque como é que a gente não consegue se comunicar, né? Qual é a dificuldade que a gente tem que se comunicar? Na verdade. E aí, assim, vocês falaram em vários pontos muito interessantes. Eu, para não estender muito, diria que ninguém é ensinado a se comunicar. Nós não somos ensinados a nos comunicar no nosso desenvolvimento. Na verdade, a gente é ensinado a não se revelar. Uhum. A gente é ensinado a não mostrar o que sente, a não se expor. A gente é ensinado a não perder a razão. A gente é ensinado a se manter no poder. Quem tem o poder, né? A gente é ensinado essas coisas, concordam? Aí quer dizer, quando a gente começa, né, a ter que comunicar de uma forma muito íntima com o outro e o que eu falo atinge o outro, porque a proximidade é muito grande no casamento. Uhum. Então, no casamento, não tem como você estar chateada e o seu esposo não perceber. Ele vai perceber. E aí ele vai perceber, se você disser, poxa, hoje eu não estou bem, acordei assim, aconteceu isso, eu estou preocupado com isso, massa. Ele vai sentir, legal, não é comigo, né? Sim. Então, assim... Não, isso vai dar certo. Ou então, fica bem. Agora, se você não diz nada, que acontece demais, né? Quando a gente acorda de mau humor, preocupado, não dormiu bem e não diz nada, não quer conversa, que o outro adivinhe. E quer que o outro adivinhe, e quer que o outro não se aproxime, perceba que você não está para papo nesse dia, entendeu? Quer dizer, a comunicação ela é complicada exatamente porque a gente acredita que é possível, entendeu? Que esse outro faça uma leitura da nossa mente. Por isso que eu falo tudo que eu sinto. E do que eu quero também. Tipo assim, se eu quero um negócio no dia... Tô dando um exemplo assim que passou agora, o Dia das Mães. Por exemplo, esse Dia das Mães eu ganhei um tanque de gasolina. Eu tava até dizendo aqui. Arrasou. De presente. Maravilhoso, presente assim, maravilhoso. Top. Mas assim... Vamos supor, se eu quisesse negócio X, eu teria dito, eu queria aquilo. Porque às vezes você fica dando sinais e querendo que a pessoa descubra o que você quer, e daqui a pouquinho a pessoa não te surpreende, aí você, mas você não se importa com o que eu digo. Então, assim, eu acho também que a gente tem que se poupar de frustrações e tem que ter uma comunicação mais clara. Eu digo tudo que eu sinto. Se eu estiver triste, eu tô triste. Falo, não tô legal por isso, eu não gostei disso. Ou então, não é com você, mas eu quero ficar na minha. O Mozart tem mais dificuldade de falar da vida, assim, dele. Dos sentimentos dele. Dos sentimentos dele, ele às vezes fica trancado, aguentando as minhas coisas. Aí quando ele explode, também ele explode de uma vez. Eu já vou soltando. À medida que eu vou sentindo, eu vou soltando. E aí eu tô sempre leve. E eu sou uma pessoa que eu nunca acordo de mau humor. Eu sempre acordo já falante, não sei o quê. E isso irrita ele. Porque ele acorda no momento dele. Até ele entrar em rotação, demora um pouco. Aí ele diz assim, Roberta, essa sua efusividade matinal acaba comigo. Mas aí o que acontece? Eu tô sempre com as cartas abertas. Eu acho até que eu me exponho muito. Mas esse é o meu jeito. Eu já tentei até ser mais misteriosa. Mas eu não consigo. Mas isso é legal, Roberta. Isso é muito bom. E assim, por mais que incomode, sempre tem pontos que incomodam mesmo, né? Com certeza vocês não vão ter alguns tipos de problema, né? Comunicação com relação ao que eu sinto, não. É mais fácil eu ter com relação ao que ele sente. É legal sempre que você se comunica, né? Você saber qual é a intenção que você está colocando naquela comunicação, entendeu? Uhum. Para a gente se comunicar bem, a gente tem que estar muito consciente do que você está sentindo naquele momento, qual é a intenção. Sua intenção é falar, sua intenção é não falar. Então, assim, às vezes você nem está afim de se comunicar. Ok, você não é obrigado a falar o tempo inteiro. Mas fala da tua intenção, né? Tipo assim, hoje eu tô com a intenção de ficar na minha. Hoje eu tô com a intenção de conversar sobre certos assuntos que estão me incomodando, tá, né? Eu tô pensando demais sobre isso. Então, quando você fala da sua intenção, você já está comunicando no outro nível, entende? E aí ajuda demais nas relações. Qualquer coisa que seja, olha, você me disse aquilo, eu fiquei cismada imaginando aquilo, entendeu? Já serve para esclarecimento. Externar, né?
Agora, nem todo mundo tem essa facilidade também. E a Sim. gente não pode exigir que todo mundo tenha. Então, é da habilidade mesmo, da sensibilidade que você vai ter que desenvolver na relação com o outro, de perceber como é que ele funciona. Como é que você funciona, como é que ele funciona. E respeitar isso, né? Porque eu acho que também tem isso. A gente tem muita dificuldade de respeitar os limites do outro, né? Dentro dessa relação. Exatamente. Eu também sou mais assim, Roberta. Eu também falo mais, eu também exponho mais, eu também acabo deixando tudo mais claro. Mas sou muitas vezes mal interpretada também por isso, porque eu sinto a necessidade do outro ser. E o Márcio também não é. O Márcio é mais fechado e isso me incomoda muito. Assim. Demorou muito para eu entender que essa dinâmica era diferente, porque essa é a dinâmica do nosso relacionamento em tudo. Por que na comunicação vai ser diferente, né? Tem isso também. Mas eu queria saber de vocês, tanto da tua experiência no casamento, Roberta, quanto no consultório, Jarlen. Se quiser falar também da sua experiência pessoal, fique à vontade. Tem épocas mais propícias para crises? A gente falou do início, né, do casamento, que é realmente um momento ali de dificuldade, de adaptação. Mas para vocês, tem épocas? Não sei, talvez a compra de um imóvel... Eu ia falar justamente isso. Reforma em casa. Pois é. É crise. Lá em casa, toda vida que a gente faz uma grande reforma... Sim. Assim, às vezes, quando eu digo lá em casa, não na minha casa atual. Eu já passei por 2 grandes reformas na minha casa atual. Mas estou falando assim, durante os meus 17 anos. Às vezes que eu reformei os locais que a gente mora, uma casa de praia, etc., a gente teve mais crise. Primeiro porque a gente fica mais apertado financeiramente. Né? E aí eu digo assim, são questões que se colocam, as pessoas ficam mais estressadas, com mais contas, com mais problemas e com os nervos à flor da pele. Mais cobrança. E também por causa de outros fatores. A questão de você ter outros problemas, assim, aquilo ali não ficou legal, eu já estou pagando caro e ainda o serviço não ficou bem feito. Mas você pega... O Mozart fala que eu cobro demais, eu já acho que ele cobra de menos. Ele deixa, não, depois a gente resolve. E aí eu já fico chateada. Então, assim, mais engraçado, quando eu estava falando da minha separação, assim que eu voltei ao casamento, que eu passei 1 ano e meio separada, a gente comprou a casa que a gente mora hoje, né? E passamos uns 8 meses reformando. E foi uma época que a gente menos brigou. E foi uma época que a gente estava muito próximo de Deus e estava conversando muito. E estava tendo um diálogo muito aberto. E todo dia de noite a gente tinha feito um trato que a gente ia sentar e colocar os pontos negativos do dia e tentar solucionar juntos. E isso ajudou muito a gente nessa época. Eu até hoje brinco com ele assim, rapaz, se aquela reforma fosse hoje, eu não sei se... Eu acho que papocava. Mas interessante. Mas assim, foi uma coisa que a gente quase não brigou. E foi um fardo financeiro muito grande na época. Eu até brinco que eu passei 1 ano depois sem comprar nenhuma calcinha. Tu acha que isso tem a ver, puxando um gancho aqui, já a Jarlen fala um pouco sobre esses momentos propícios, mas puxando um gancho, esse retorno e essa facilidade que vocês tiveram no momento que possivelmente poderia gerar uma crise. Teve a ver com a vontade de vocês dois de fazer dar certo, porque o que eu vejo também aqui é que, apesar de haver muitos divórcios, ter crescido, né, enormemente o número de divórcios aí nos últimos anos, a facilidade dos divórcios, tudo que a gente já falou aqui, mas as pessoas continuam querendo casar, inclusive para um recasamento, mas estão vindo com um pouco mais de consciência. Assim, eu tenho feito, por exemplo, muitos trabalhos de planejamento matrimonial hoje em dia. Então, tem essa coisa também do combinado não sair caro, das formalidades em si, você das não burocracias, ser surpreendido, né? Mas também tem da consciência de que não deu certo, eu quero fazer o que eu puder, o que estiver ao meu alcance para fazer dar certo dessa vez. Faz sentido isso? Faz total sentido. Eu tenho recebido também no consultório casais, né, que vão para uma segunda relação, segundo casamento, e eles que estão ali, não, a gente quer saber como é que a gente pode se dar bem, como é que a gente pode fortalecer a nossa conexão, como é que a gente pode negociar de outra forma as nossas diferenças, entendeu? Exatamente porque perceberam que foram algumas questões que geraram a separação do primeiro casamento. E algumas questões que eles não estavam preparados, eles não tinham maturidade, eles não sabiam conversar, eles não sabiam negociar, entendeu? E aí faz muito sentido isso, né, Jardelli? Porque eu acho assim, se a gente não elabora algo, uma má experiência, uma experiência difícil que gerou uma separação, naturalmente você vai se separar de novo, você vai se deparar com aqueles mesmos pontos. E os casamentos, não, os casamentos que eu falo, mas sempre quando eu falo casamento, eu estou falando de relacionamentos em si. Sim.
eles não terminam pelas grandes coisas, mas pela junção das pequenas, que são aquelas que vão desgastando durante o dia a dia. Uma coisa que enquanto a Jarlene falava, eu lembrava, Mozart reclamava muito de mim antes da gente... na nossa primeira fase de casados, os primeiros 7 anos, da minha questão com o sol. Eu tenho melasma, né? Como quase todas as mulheres, eu acho todas as mulheres. E eu ia pro Beach Park e eu ficava toda cheia de protetor embaixo. E ele ficava indignado, que eu não brincava com meus filhos, não ia pro sol, com protetor, não botava um chapéu. E eu dizia, mas eu tenho melasma, tudo. E assim, eu me privava de muitos momentos em família maravilhosos por uma questão de individualidade, preocupada só com a minha pele. Não que eu não tenho que me preocupar, eu tenho, mas é o que eu digo, tudo na vida é equilíbrio. Entendeu? Tudo na vida é uma medida. Que você tira um pouquinho da sua vontade para fazer a vontade de quem você ama, de quem está com você, de quem está construindo algo junto de você. E aí, hoje, eu me esbaldo naquele Beach Park. Depois eu corro atrás do prejuízo, mas eu não abro mão dos meus momentos em família. Isso foi uma das coisas que a separação me ensinou. Voltando um pouco àquele ponto que você perguntou, né? Se existem fases mais propícias para a separação. Existem, né? Assim, qualquer mudança na vida de um casal, ela desafia esse casal a criar um outro ajuste, a uma outra ordem, um outro nível de adaptação. Por exemplo, quando nasce um filho, né? Aquele que estão acostumados ali, os dois juntos, já conseguiram se ajustar nas suas diferenças, já estão conseguindo ter prazer, conforto, né? na conjugalidade. De repente nasce um filho, o que nasce com esse filho? Um monte de tarefa, um monte de demandas, entendeu? Que nunca existiram. Tiram os dois da zona de conforto. Tiram os dois da zona de conforto e um assumindo papéis que nunca assumiram antes, se a gente fala no primeiro assumindo novos papéis, novas funções, tendo que negociar quem é que vai ficar acordado à noite, quem é que vai banhar, quem é que vai providenciar, quem é que vai lidar com a babá. Então, assim, é um monte de coisa que surge ali com o filho. É um momento crítico de adaptação. Então, se o casal não entender que ele vai atravessar um momento de ajuste, porque, primeiro, uma coisa que eu digo, eu trabalho muito com essa questão psicoeducativa. Vamos nos preparar para as mudanças? Tem mudanças previsíveis, tem mudanças imprevisíveis. Por exemplo, se eu perco o meu emprego, isso vai trazer um balanço. Um baque. Vai trazer um baque na minha relação, mas eu não tenho como prever isso. Agora, se eu quero ter um filho, eu tenho como prever. Então, vamos conversar como é que vai ser, né? E aí, quando esse filho nascer? E aí, quando o segundo filho nascer? Como é que vai ser? Vamos conversar sobre isso? Porque se a gente pensa junto assim, vamos conversar sobre isso, porque vai ser complicado. Como é que vai ser meu trabalho? Eu estou angustiada com isso. Como é que você vai poder ajudar? Isso vai preparando o terreno, entendeu? Sem dúvida. Por mais que queira, né? Aí chega o momento da adolescência, momento crítico, né? Porque aí um se posiciona de uma forma mais rígida, o outro é mais flexível. Outro momento crítico. Todos esses momentos críticos, essas diferenças, elas afloram, assim, entendeu? Um momento muito crítico, e eu acho que vocês percebem, né? Porque vocês devem receber casais de meia idade que estão se separando. É o momento em que os filhos saem de casa. A síndrome do ninho vazio, quando o casal volta a ser casal novamente. Esse é um momento super crítico, entendeu? Porque o casamento, muitas vezes, ele se sustenta na base familiar. Temos nossos filhos, somos pais, né? E quando os filhos não precisam mais desse casamento? Qual é o sentido dele? Então, é um outro momento bem difícil de adaptação. Às vezes, esse casal está completamente desconectado, desvitalizado, não tem sexualidade, e ele vai se deparar com o quê? Qual é o sentido que ele vai dar, entendeu? Para a relação naquela fase. Por isso que não pode se afastar, né? Tem que preservar, assim, é uma coisa que eu sempre... As minhas amigas falam, Roberta, eu acho legal vocês dois, porque vocês nunca esquecem de vocês dois como casal. E eu digo, não esqueço mesmo, porque meus filhos vão ficar maiores. O Pedro já é maior de idade, né? Mas estou dizendo assim, que eu digo, quando eu digo maiores, é no sentido de que vão criar asas, vão alçar os voos próprios, um vai estudar fora, vai casar, não sei o que eles vão fazer da vida, mas eu vou estar apoiando. E eu vou ficar como com meu marido? Eu não posso olhar para o meu marido depois de anos e ver um estranho nele. Estranhar, né? Entendeu? Então, assim, eu acho tem que viajar sozinho, mesmo. Tem que sair para jantar, tem que preservar os momentos a dois e manter diálogo e conversar e ser sempre aquela pessoa que, ao mesmo tempo que é amante, também é amigo. Sim, sim. Né? Eu lembro que quando eu fui casar com o no fim da vida é o que fica mesmo. Uma mãe de um amigo da gente olhou pra gente e disse assim, case com uma pessoa que, se não fosse sua mulher ou seu marido, seria seu melhor amigo. Né? E hoje eu vejo o quanto isso faz sentido mesmo, porque é isso, né? É claro que é importante, né? O romantismo, a sexualidade, todos esses fatores. Mas você
saber que o seu marido, a sua mulher faz, são boas companhias para você, é essencial. E assim, na velhice é isso que a gente vai ter, gente. Ninguém vai ficar até o fim da vida, negócio de sexualidade. Essas coisas passam, elas vão amornando. No final da vida, o que você quer? Assim, que eu tô dizendo, pensando no casamento como um projeto para muito tempo. Pelo menos eu penso no meu. Você quer uma pessoa companheira, uma pessoa que você viaja, que você gosta de conversar, gosta de tomar um vinho, gosta de passar uma noite papeando. É isso que fica. Agora, pensando na separação, gente, assim, eu estava aqui, né? E aí? Quais são os motivos que realmente justificam um casal se separar? Né? Eu acho que essa é uma questão, porque a separação também é uma possibilidade. Sim, sempre. Ninguém está imune. Inclusive, eu acho que, por exemplo, na minha relação, eu concebo a possibilidade da separação desde o início, entendeu? Se ele se apaixonar por outra pessoa, se o projeto de vida dele mudar, se a gente se encontrar como estranho em alguma fase, perceber que não tem mais sintonia, não tem mais afinidade. Então, a separação, ela é uma possibilidade. Para se separar, basta estar casado. E eu acho saudável pensar dessa forma, entendeu? E talvez dessa forma é que a gente vai cultivando esse sentido de estar juntos, no meu caso, né? Mas, assim, ninguém pode casar dizendo, separação é um fantasma, não pode acontecer, não pode acontecer. Por quê? Porque em vários momentos ela pode acontecer, principalmente quando a gente se descuida, né? Mas, assim, dentro da minha prática, o que eu vejo, né? Assim, que justifica muitas vezes uma separação, a dificuldade de mudança. Uma pessoa não muda, ela está ali na relação e ela desde o início disse, olha, meu posicionamento é rígida. Meu posicionamento é esse, eu não mudo, não abro mão, as coisas têm que funcionar assim, entendeu? Eu sou assim, se você quiser, bem, se você não quiser... Então, geralmente, quando tem uma relação, um que assume uma posição de muita rigidez, tipo assim, não mudo por nada, vai chegar filho, vai sair filho, o que acontecer, eu vou ser do mesmo jeito, isso acaba inviabilizando a relação. Porque aí você pode até sustentar o casamento, mas você vai sustentar o casamento enquanto instituição. Relação não existe se uma pessoa tem uma postura rígida dessa forma, né? Inflexível, entendeu? E às vezes justifica, porque isso traz tanto sofrimento. Pois se uma pessoa é rígida e as coisas têm que ser do jeito dela, o outro só tem uma opção. Aí não é projeto A2, né? Aí não é projeto A2. É o individual que quer permanecer numa configuração que não cabe. E aí pode só observar, o individualismo. geralmente, o outro vai estar adoecido, vai estar com depressão, vai estar com algum problema de saúde sério. Porque não existe. É uma condição insalubre. Mas o que você está falando aí é uma questão tão clara que eu sempre, assim, até na defensoria eu converso muito isso com as minhas assistidas que chegam, e até com assistidos também, porque eu também vejo homens chegando no processo de divórcio chorando, despedaçado, porque foi a mulher que largou, assim, mas eu vejo mais as mulheres, porque geralmente, assim, as pessoas que eu atendo são pessoas de renda mais vulnerável, assim, mais de baixa renda, que são o público-alvo da defensoria, e realmente as mulheres ficam mais na mão, assim, os homens ainda têm essa cultura de serem o provedor do lar. Mas, assim, muitas vezes, e aí eu não só falo dos meus assistidos da defensoria, eu falo de uma maneira geral. Algumas pessoas se colocam numa posição de subjugo numa relação de casamento, de união estável, de qualquer de qualquer configuração familiar que você puder entender. E aí aquela pessoa começa a viver a vida do outro. E ficar completamente dependente dele. Não falo só financeiramente, emocionalmente também. Totalmente. E aí, realmente, quando vem uma ruptura desse relacionamento, essa pessoa se vê sem saída. Desesperada. Em todos os sentidos. E aí é o que eu digo, isso não pode acontecer, porque isso não é saudável sequer para o relacionamento. Você tem que ter sua autonomia, até para que a outra parte possa lhe admirar. Possa saber que você anda com as próprias pernas, independentemente dela, porque isso gera uma admiração. Eu digo assim, a gente tem que acabar. Eu respeito todos os planejamentos familiares, porque cada família tem sua configuração, inclusive sua combinação financeira. Mas o meu marido, eu e meu marido, a gente tem uma frase que a gente diz assim, hoje em dia, tudo é tão difícil que ninguém quer encosto. A pessoa quer, a gente quer uma pessoa para somar do nosso lado. Alguém para trazer. E quando eu digo somar, não necessariamente é dinheiro, mas que some de outras formas. Mas a gente quer pessoas que vão acrescentar nas nossas vidas. E não uma pessoa que vai ser um fardo pesado para a gente carregar nas costas.
E geralmente, quando a gente vê uma configuração nesse sentido, de que só um, né, é dependente financeiramente, que geralmente quem é dependente financeiramente também é dependente emocionalmente. Né? Andam bem próximos. Tira totalmente o equilíbrio da relação, que é tão importante, né, em todos os sentidos. Assim, é algo que a gente sempre está buscando, que nem sempre consegue, mas é tão importante essa busca pelo equilíbrio, né, em todos os sentidos de uma relação, seja que relação for mesmo. Mas a gente está falando em crise. E como sair da crise? Assim? Existe alguma cartilha, alguma... Na teoria, depois a gente vai para a prática. Não, mas aí a teoria eu ia dizer toda com ela. Depois, como é que faz para sair dessa crise? Terapia salva, não salva? Eu não Tem sei terapia nem se preventiva? prática, não, viu? Porque eu estava vendo um programa aí e falando sobre terapia. Tem casais que claro, eu sou experiente. Quando eu fiz terapia, não é que a gente estava querendo separar. A gente estava com muita dificuldade de se comunicar e precisava de algum intermediário para ajudar. Ele sempre fala assim, é ótimo terapia, porque a gente fala o que quer, ela não pode interromper e o outro ainda vai ajudar a gente. Então, assim... Mas o que eu escutei nesse programa eram casais que queriam se divorciar também bem. Eu achei tão interessante. Fantástico. Eu disse, gente, isso precisa ser divulgado, porque as pessoas chegam aqui e querem se matar nessa mesa aqui. Mesmo querendo um divórcio consensual, mesmo assim, querem se matar. O que a gente chama de construir um bom divórcio. É um trabalho que está crescendo na clínica, ainda é muito novo. Geralmente, as pessoas que estão em terapia, elas vão definir nesse processo ou esse ajuste, né, essa reconexão, e acontece na maioria das vezes essa reconexão, mas tem casais que realmente já chegam muito desvitalizados, entendeu? Tem casais que desejam, assim, tem pessoas que desejam, eu desejo resgatar meu casamento, mas não conseguem mais. Assim, já está numa distância, um abismo tão grande que não consegue mais. E aí, realmente, você vai trabalhar o quê? Pois então, vamos ver que outras possibilidades, né, vocês podem ter de ver, de que mudanças vocês podem fazer. E, às vezes, é uma separação mesmo que acontece, né? Mas com dignidade, com respeito. Com dignidade, né, com respeito, né, com entendimento. Só que o que acontece é que, muitas vezes, quando as pessoas se separam, elas imaginam assim, pronto, separamos, decidimos, está feito o processo. Dificilmente elas ficam para elas processarem a separação, para elas acordarem como é que vai ser agora com a separação. Porque a separação é um outro momento de crise fortíssima. De muita dor. De muita dor. E, assim, inclusive é um... Mesmo quando não há amor. Sim. Mas é uma mudança, né? É uma quebra, vida né? grande. Gente, depois do luto, né, assim, por morte, o luto por separação é a segunda causa de adoecimento. E a gente sempre faz paralelo assim na teoria do direito, né? As fases do divórcio com as fases do luto. É muita dor, é muita dificuldade de se adaptar. Na verdade, é reviver para uma outra fase. Então, assim, Jardel, tu perguntou, né? Assim, e aí, qual é a dica? Tem jeito, não tem jeito? Sim, por favor. Eu sempre digo que se houver abertura para mudanças, tem jeito. Se não houver abertura para mudanças, não tem jeito. Não tem terapia, não tem padre, não tem grupo de casais, não tem. Porque, assim, o casal pode até decidir não se separar. Não, ele não tem abertura para mudança e ele decide não se separar. Ok, eles não vão ficar casados, mas eles vão ficar casados dentro de uma dinâmica que não é funcional. Ou seja, alguém vai estar sofrendo nessa história, alguém vai estar pagando um preço maior nessa história. E, da mesma forma que num casamento o problema não é responsabilidade só de um, se um não está feliz, dificilmente o outro vai ficar. Não tem como, entendeu? Eu estou infeliz porque eu tenho que me submeter, eu estou infeliz porque nessa relação não sou escutada. De alguma forma, eu vou dar um troco, eu vou me distanciar, eu não vou ser afetiva, eu vou ser uma mulher fria, entendeu? Eu vou dar alguma resposta. Não tem como a gente estar numa situação como essa e continuar nutrindo a relação. Né? Então, assim, eu acho que essa é a grande chave. Nós queremos nos comunicar. Então, vamos primeiro partir do princípio de que a gente não sabe se comunicar. Aí a proposta tem que ser, vamos aprender a nos comunicar? E a relação sexual não é legal. É um outro ponto também que chega muito na terapia, né? Então, vamos aprender como é que pode ser legal a nossa sexualidade. É muita coisa que a gente tem que aprender dentro de um casamento, entendeu? E essa ideia de que você não sabe, né? Não sou eu que não sei, é você que não sabe.
é muito ruim, porque coloca um no lugar de errado, um no lugar de inadequado, entendeu? Sim. A questão é que nós não sabemos, entendeu? Então, a gente não sabe se comunicar bem, a gente não conhece muito bem o outro e não sabe o que o outro gosta, entendeu? Eu adorei essa questão do processo de divórcio, da humanização, né? De você aprender a se divorciar, Sim, construir um divórcio. Assim, eu lido com essa dor diariamente. Todo dia eu atendo pessoas que estão se divorciando. Eu vejo muitas das quais chorando na minha frente. E eu já vivi isso também. Então, assim, eu entendo demais e vejo como é latente aquela dor que grita. E a guerra, né, Roberta, que se transforma dentro E do processo. muitas vezes uma guerra, e muitas vezes por nada. Por nada. Por nada, por ego. Por necessidade de reparação moral. E muitas vezes vinganças privadas. Eu vejo nitidamente algumas ações judiciais serem manuseadas de maneira ignóbil, são utilizadas mesmo como vingança privada de uma das partes em detrimento da outra, e passando como rolo compressor pelos filhos. E tudo que aquelas pessoas construíram vai por água abaixo, vira lama. Vira lama e não sobra nada. E eu sempre costumo dizer assim, antes eu tinha uma mania de perguntar assim, e por que não deu certo quando eu estava no atendimento? E eu não faço mais essa pergunta, porque às vezes um casamento termina, mas ele deu certo. Sim. Até onde deu para dar, ele deu certo. Por exemplo, hoje, se eu... Roberta, é muito fácil você falar isso, que você está numa situação confortável, você é casada, está tudo bem com seu marido. Mas hoje, se eu me divorciasse, eu ia sofrer muito. Mas eu ia poder dizer que não deu certo? Não. Eu tive 17 anos de casada, eu tenho 2 filhos, eu tive vários momentos felizes, viagens, momentos memoráveis em família, em casa, com meus cachorros. Então, assim, como é que você vai dizer que isso não foi dar certo? Então, a gente tem que acabar também com essa cultura de dizer assim, não sei o que, não deu certo. Não, eles resolveram que agora não estava mais caminhando da maneira como os dois se sentiam confortáveis dentro daquela relação e resolveram colocar um ponto final. Perfeito. Né? Mas claro que deu certo. Sim. Né? Foi uma construção. Nós temos algumas conclusões aqui, né? Primeira, casar é para quem tem coragem. Total. Faz sentido. Total. E disposição. Disposição, gostei. Casamento é uma boa ferramenta para desenvolvimento pessoal. Faz sentido? Total. Olha, O que vocês não concordarem, vocês vão me dizendo aí. Total. Todo casamento tem crise, é difícil. Todo. Talvez até mais é uma instituição que pode mais fácil não dar certo do que dar, mas tem que querer, né? Você tem que se implicar E outra ter coisa, autorresponsabilidade. Vida né? perfeita com filtro cor-de-rosa só no Instagram. Não existe, gente. Não existe. Não, isso é ótimo que você tocou, que a gente não tinha falado sobre isso ainda. O quanto o casamento é sobrecarregado de expectativas. Né? De cobrança, você tem que estar feliz toda hora. Eu, quando tô com raiva, eu emburro a cara mesmo. Não, e assim, é engraçado o quanto as pessoas se comparam com as outras, né? Tipo assim, você viu? Eu queria que você me tratasse como o marido da minha amiga, entendeu? Eu queria que você... E eu digo muito no consultório, olha, gente, a gente não pode querer que o outro queira da mesma forma. Não. Mas, você pode pedir que o outro faça do jeito que você gosta. Ele pode até fazer, mas querer da mesma forma que você, pode ser que ele não queira. Eu estava no nutricionista agora e estava conversando com as meninas, né? Que eu falo pouco, aí eu estava dizendo para elas que às vezes nem você tem noção que o seu casamento não tá legal. Quando eu me separei, em 2012, do meu marido, passei 1 ano e meio. Só um parênteses, tu chegou a se divorciar? Não no papel, né? mas eu fiquei 1 ano e meio separada de fato. É um tempo considerável. E assim, a gente estava já caminhando para formalizar o divórcio. 15 dias antes do Mozart sair de casa, eu estava consolando uma amiga minha, ia falando para ela, dando lição matrimonial, achando que eu estava arrasando e que meu casamento era ótimo, estava perfeito. Quando foi 15 dias depois, ele saiu de casa. Eu fiquei, como? Às vezes nem você mesmo tem consciência, porque... Na verdade, assim, hoje, fazendo uma leitura fria, eu acho até que eu tinha, mas eu não queria enxergar. Porque é como aquilo, você vai botando a poeira para baixo do tapete. E tem uma hora que o tapete explode. Total. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar de romantizar e também de querer atender às expectativas dos outros e de provar. A gente não tem que provar nada para ninguém. Hoje eu tenho esse pensamento. Se eu tenho alguém que eu tenho que provar algo, é pro meu marido, pros meus filhos que vivem comigo e são as pessoas que estão lá me aguentando de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Sim.
Isso é muito legal, viu? Principalmente porque torna algo... Assim, é um encantamento com a realidade. Eu digo muito, a gente tem que aprender a se encantar com a realidade. E a realidade, ela tem coisas boas e coisas difíceis. Claro. Né? E as pessoas, inclusive os filhos, eles precisam saber disso. Então, assim, os meus filhos viam a gente discutindo, viam pontos de divergência, entendeu? E viam meia hora depois a gente numa boa. Claro. Né? Eles viam que tinham esses processos difíceis. Porque, assim, também não adianta você... A gente tem responsabilidade, quando a gente tem filho, também de mostrar algo que é próximo do real e não próximo do ideal. Porque as pessoas, elas precisam aprender a ter relações mais pautadas na realidade e menos idealizadas. Total. E menos iludidas, entendeu? Porque isso é um dos pontos, assim, que dificulta o casamento. Porque parece que quando o casamento ele se revela do jeito que ele não serve. Daquele jeito ele não serve. Então, tem separações que são extremamente adequadas e tem separações que são precoces e frutos de muita imaturidade. É a cultura também. da princesa da Disney. As tem. mulheres são educadas para um príncipe encantado que vai tornar tudo possível real e que a vida vai ser maravilhosa para sempre. E não é assim. Não existe. E as redes sociais veio para fortalecer ainda mais isso, né? Essa Não idealização. A outra conclusão que eu vi aqui é que terapia também não salva, né? Então, Não salva. Por si só, não. Muito menos um terapeuta. Às vezes as pessoas chegam assim... Primeiro, as pessoas buscam um terapeuta como um juiz. Olha, a gente está aqui para você dizer quem está certo e quem está errado. Né? Então, assim, é uma coisa assim, difícil que a gente frustra logo de cara. Né? Assim, ninguém vai dizer quem está certo e quem está errado. A gente vai dizer o que vocês não estão fazendo certo para o casamento. Pode ser certo para o João, pode ser certo para a Maria, mas para o casamento pode ser errado. Pode não dar certo para o casamento, entendeu? Então, vamos distinguir aqui. Aquela dinâmica, tem o eu, né? tem o tu e tem o nós, entendeu? Pode ser muito legal para o eu, pode ser terrível para o tu e pode ser inviável para o nós. Ontem mesmo eu atendi um casal em que ele não via nenhum motivo complicado dele seguir algumas pessoas, algumas mulheres no Instagram. Mulheres que tinham toda a intenção de se fotos mostrar, assim, né? Porque fazia parte da fantasia, do desejo. Ok, para você é legal, você não vê que isso ameaça o seu casamento, né? Mas como é para ela? Então, assim, tem coisas que a gente tem que assimilar mesmo, entendeu? sim. Porque senão a gente não consegue. Né? Assim, existe uma negociação o tempo inteiro. A gente, na psicologia, diz que tem uma contabilidade do casal. Essa contabilidade ela tem que estar batendo. Se ela não bater, em algum momento as contas chegam. Chega. Boleto desse tamanho. Um boleto desse tamanho. E se chega da pior forma, né? E se um se sacrifica pelo outro, pior ainda. Né? Então, assim, eu vou fazer porque ela quer, eu vou fazer porque ele quer, não funciona muito bem. Sim, é a questão da escolha, né? E da autorresponsabilidade mesmo, que eu sinto muita falta aqui na hora do divórcio, né? Da autorresponsabilidade das escolhas que foram feitas antes e durante o casamento, né? Sempre é o outro. Tá, gente, a gente já está caminhando para o final. Eu queria que vocês falassem poucas palavras. Não vou dizer conselho, né? Porque conselho ninguém quer. Mas o que vocês diriam para aquelas pessoas que estão se preparando para iniciar essa jornada de um casamento, união estável, morar com o namorado? Em poucas palavras, assim. Palavras-chave para vocês. Eu posso ir. Pode ir. Eu diria que o casamento, eu continuo dizendo assim, ele não é para quem quer moleza. Casamento é para quem quer investir, trabalhar intencionalmente no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua família, entendeu? No desenvolvimento da sua relação. Então, assim, não é casou e acabou. Casou e começou. Casou e começou. Você vai começar uma jornada, uma construção, uma aventura. Vão ter momentos que vocês vão entrar no labirinto, vão ter momentos que vocês vão estar passeando lindos e felizes na estrada de tijolos dourados, entendeu? Mas, quer dizer, é muito dinâmico a relação. Então, assim, é muito aventureira. O casamento, as pessoas falam, casamento é rotina. Eu digo, como é que casamento é rotina, gente? Todo dia você acorda diferente, você muda de humor, você muda de ideia, entendeu? Então, se você tem uma abertura para isso que está o tempo todo se manifestando no casamento, desafiando, pode ser um caminho maravilhoso, né? Eu estou casada há 25 anos e realmente assim, a gente tem uma dinâmica. Primeiro que eu tenho muito investimento na minha vida pessoal. Ele tem muito investimento na vida pessoal dele. E a gente tem projetos muito sólidos juntos. Sim. Coincide de ter projetos muito sólidos juntos. E a gente topa algumas aventuras. Então, tem uma combinação legal aí. E as nossas diferenças são muito claras, no sentido de que a gente sabe da dificuldade que é conviver com elas, entendeu? Sabe que em alguns momentos nós não vamos estar satisfazendo um ao outro. Então, por isso que eu digo, é um caminho de aprendizado. Então, assim, quer casar?
massa. Pode ser legal, pode ser maravilhoso, desde que vocês tenham abertura para iniciar um aprendizado. Com certeza. É um aprendizado diário. Sim. Bom, eu diria, para quem quer casar, eu sou muito feliz no meu casamento, né? Como eu disse, eu fico até cabreira de falar assim, que a última vez que eu fui dar conselhos e dizer que eu era feliz, aconteceu um desastre. Mas, assim, eu me considero uma pessoa muito feliz, muito realizada dentro do casamento, porque eu tenho a minha vida, ele tem a vida dele. Nós nos respeitamos, nós temos projetos em comum, nós tentamos crescer juntos, nós começamos pequenos, estamos crescendo ao longo desses anos juntos e alcançando voos maiores, graças a Deus, e principalmente a educação dos nossos filhos, o vê-los crescer, que para mim é um projeto muito importante, mas sem esquecer do meu projeto enquanto cônjuge, né? Assim, nós temos também a nossa intimidade enquanto casal, que eu sempre procurei manter. E o que eu tenho para dizer é que as pessoas lutem pelo casamento. Mas claro que lutar, quando eu digo lutar, não é lutar em cima de pau e pedra e suportar tudo, não. Mas que não desistam facilmente. Porque na vida, nem tudo é fácil, né? A gente precisa passar por alguns desertos para a gente conseguir chegar onde a gente sempre quis estar. E assim também é no casamento. Por exemplo, para eu ser hoje defensora pública, que era uma coisa que eu almejava, um cargo público depois, eu tive que estudar 12 horas por dia, eu tive que ralar, eu tive que ter várias abnegações pessoais, deixar de sair, Eu dizia, nem para academia eu ia, que eu já até me arrependo, eu digo para todo mundo, quer estudar, vai para academia, porque é bom ter o seu momento. Mas na época eu abdiquei de tudo para estudar. E hoje eu tô aqui colhendo os frutos. A mesma coisa no casamento. Tudo que você quer na vida, você tem que ter um sacrifício pessoal. E trabalho, e esforço, e vontade, e disposição. E o casamento é igual. Então, invistam isso no casamento de vocês, na união estável, no namoro, nas amizades, tudo que você quer que nasça frutos, você tem que fazer uma boa plantação. Arrasaram demais. Quer falar ainda, Jarlene? Não, eu ia só concordar contigo. Perfeito, né? Assim, que é uma coisa que não dá para ter um bom casamento se não tiver investimento mesmo. Não dá para ter um bom casamento investindo só em ser bons pais. Né? Tem que investir em ser bom companheiro, bom companheira. E realmente preservar, garantir momentos de intimidade. Né? Porque, assim, eu sou consteladora familiar também, esqueci de falar. Mas a constelação me traz muito isso, assim, de forma muito concreta. E uma das coisas que o Hellinger, que é o criador da constelação familiar, fala, é que o primeiro filho de um casal é o casal. Entende? Então, assim, você não pode deixar de dar atenção a esse filho porque nasceu um outro, Esse aqui continua precisando. E os filhos, na verdade, se apoiam, não é na família, é no casal. Os filhos se apoiam no casal. Então, assim, isso é muito importante, esse investimento. Fundamental. Arrasaram. Vou chamar vocês aqui quando tiver um casal querendo Em crise. Olha que eu venho. Por favor, vamos pegar nas mãos. E esse projeto de se Bom separar divórcio. bem de um bom divórcio, a gente tem que botar pra frente, viu? Mas, mais uma vez, brigadíssima. Obrigada mesmo. Foi demais. Arrasaram muito. Eu que agradeço. Viu? Eu que agradeço Adorei também. a conversa. Também. Foi um ótimo. prazer, aprendi muito. Foi ótimo. Eu também. Eu queria parabenizar vocês do direito, porque, infelizmente, a gente vê muito no consultório advogados ajudando demais esse casal a ficar em litígio. Né? E eu vejo que o pessoal do direito de família está, com certeza, desenvolvendo um outro caminho aí, que é muito saudável. O direito está abandonando a cultura da litigiosidade, mas muitos advogados agem assim, não propositalmente, mas eles foram educados na faculdade a agir assim. Pois é. Porque essa era a cultura que a maioria deles era assim realmente. Mas essa transformação ela é muito benéfica. Sem com dúvida. certeza. Muito benéfica. Para todo mundo, né? Inclusive Pra todos. Pro próprio casal. Casal e pro profissional também, E quando o casal né? se separa, principalmente para os filhos. Ninguém ganha com um processo certeza. muito prolongado. Mas é isso, obrigada, viu? Foi demais, foi demais. Eu amei, vocês amaram? Foi bom demais, gente. Mas não esquece de se inscrever no meu canal e compartilhar aí com quem precisa escutar essa conversa que foi boa demais, viu, gente? E não esquece, a gente também tá lá no Spotify, no meu Instagram, JardelADV, e no Instagram do Familiarizando Cast. Até a próxima.